Saudações a todos os inscritos no canal Mecânica Maxi. Hoje eu vou tratar de alguns assuntos, vou tentar ser muito breve, tá? É sobre um primeiro vídeo que eu coloquei na internet, sobre o meu carro, meu Renault Duster, e que algumas pessoas se portam de uma maneira, tá? Que determina a situação vivida por eles. Eles dizem que o veículo que eles possuem atendeu muito bem a situação deles, e que não tem barulho algum, é um carro excelente, ótimo. Aí eu tenho algumas características. Eles andam somente em asfalto, não pegam estradas esburacadas, tá? Que, pelo contrário do meu veículo e na situação que eu vivia na época, eu trabalhava e morava e também tinha oficina numa rua cuja eu tinha que passar por 1 quilômetro de estrada de chão cheio de buraco. E aí veio a percepção dos outros veículos, tá, para o meu carro, que eu me assustei quando eu entrei na minha rua, assim que eu tirei o carro da loja, zero. O carro tinha um nível de ruído muito grande para ser um carro zero, mas muito grande, tá? E eu resolvi, em parte, esse serviço, tá? Então, teve uma situação que um cliente, expôs que o carro era muito bom e que o carro dele não tinha barulho, e eu, com todo cuidado, respondi que o veículo dele talvez não tivesse barulho, tá? Porque ele não tinha essa percepção, tá? Apurada como eu tenho, tá? E no final das contas eu falei que talvez ele também estivesse com algum problema de audição. Aí teve um cidadão que caiu em cima de mim, tá? E dizendo que eu sou ignorante, que isso e aquilo, mas assim, pessoal, é a realidade, tá? Vou citar um exemplo. Tinha um cliente que ele perguntou para mim o seguinte: Max, eu preciso, muito tempo atrás, na época que faziam lâmpadas de 100 watts, lâmpada de farol, aquela H4, tá? Era 100 por 90 ou 100 por 100, não sei. Mas enfim, ele já havia no carro dele lâmpada de 100 watts, tá? E ele veio perguntar para mim o que ele poderia fazer para melhorar a situação do veículo, que ele não estava mais resolvendo, aquele farol não iluminava bem. Tá? Aí eu observei o farol, eu vi que o globo ocular do farol do carro dele estava perfeito e que a lâmpada iluminava muito bem, estava bem regulada, e demos uma volta com o carro, né? Então, ao passar por uma situação, eu já mais ou menos peguei o fio da meada. Passamos por um local, botei o carro bem no pátio de um supermercado, tá? E pedi para ele ler a oferta do dia. Olha só que oferta barata, tá vendo lá? Olha assim, qual? Aquela primeira lá, ó, lê para mim. Aí ele assim: eu não consigo ler dessa distância. E aí é que tá. O problema não era o veículo, tá? O problema era o ser humano. Ele estava com problema de visão e não estava se tocando com isso. Então, por isso que eu tenho que falar para vocês, tá? Eu não sou ignorante, tá? Eu simplesmente exponho, tá, o problema do veículo, e às vezes o problema não é o veículo, é o condutor. Tem muitos condutores, tá, que têm manias. Tem uns que têm mania de apoiar o pé em cima da embreagem. Quando nós vamos trocar uma embreagem, tá, e um lado apenas está gasto, o outro está íntegro, eu já sei que o problema é o condutor. Ele descansa o pé em cima da embreagem, é mania. Outros têm mania de apoiar a mão na alavanca. Eles conduzem um veículo, num câmbio mecânico, apoiando a mão na alavanca. Isso estraga a caixa de câmbio, tá? Então, são manias e problemas que às vezes não são do carro, tá? Ou não são causados pelo carro, é causado pelo mau uso, tá? Ou por um sentimento que já não está mais apurado, como o do cidadão, tá? Que cansou o braço, do cidadão, meu cliente, que já não enxergava mais. Hoje ele usa óculos, tá? Continua sendo meu cliente, tá? Tem uma visão ótima, não tem mais problema com essa situação, tá? E outro detalhe que eu indiquei para ele, que ele limpasse os vidros por dentro do carro periodicamente. Isso também é uma questão interessante. Quando você vai conduzir um veículo, limpe o vidro, tá? Os laterais, o traseiro, tá? E o da frente. Limpe por dentro, tire aquela gordura que embaça o vidro, que quando ofusca a sua visão, quando o outro veículo aponta o farol, tá, contra o seu carro, dirigindo à noite, tá? Principalmente em rodovias. Então, isso é uma situação,
tá? Real, acontece. Nós somos humanos, nós perdemos audição, perdemos visão, tá? Com o passar do tempo. E o que determina isso, tá? É a idade, tá? E a situação que a gente vive. Por exemplo, eu tenho aqui na minha oficina piso branco, tá? Ótima iluminação. E quando é necessário, eu ligo todas as luzes. Por quê? Para mim trabalhar num ambiente claro, para que eu não perca, tá? Precocemente a minha visão. Eu entendo, tá? Que na minha situação de hoje, eu tenho 41 anos, eu não estou mais enxergando tão bem quanto deveria, porque eu já estou chegando na casa dos 40, já entrei, daqui a pouco eu vou para os 50 e eu sei que daqui a pouco algo vai dizer para mim parar, me consultar, ir no médico, tá? Outra coisa, eu não tenho mais a habilidade, a nossa cabeça é de 15 anos. A gente acha que a gente vai fazer tudo como se fosse criança, mas não. Hoje nós temos nossas limitações, tá? E a gente sabe disso, a gente entende que tem, mas por teimosia acaba não dando importância para isso, ou dizendo para alguém, não, eu faço, eu vou lá, pá. Tipo, tu chega, vou quebrar aquele cara de porrada. Pô, o cara tem 18 anos, cara, tem um porte físico totalmente diferente do meu. Quando eu tinha 18 anos, eu quebraria o cara de porrada, mas hoje eu não faço mais. Não tem mais, eu tô velho. Eu não tenho. Se eu der uma corrida de 30 metros num gás, é meio metro de língua lá fora. Então é o seguinte, vamos voltar ao assunto. Então, pessoal, peço desculpa para você que ouviu o meu vídeo, tá? Ou eu falei que você talvez não escute bem, tá? Só faça o seguinte, de repente, procure um otorrino mesmo, porque vai que você não esteja escutando bem, tá? Essa consulta que eu estou te dando é de graça, ou de repente você já não enxerga mais bem a estrada. Cara, procure um oculista, tá? Vai que você já está com problema de visão, tá? E acha que às vezes é a rua que não tá mais como era antes, de repente as luzes do poste não clareiam mais, tá? É questão de visão, e isso aí é uma situação natural do ser humano. Nós vamos perdendo realmente a nossa capacidade de auditível, de visão, tá? Porque isso é natural, tá certo? Um abraço a todos, espero que vocês tenham compreendido a situação, tá? Eu não sou ignorante, eu sou apenas, tá? Curto, grosso e com casca. Valeu, um abraço a todos e até o próximo vídeo.